Mais um episódio no podcast no Campus, começando hoje. E hoje a gente vai falar de um assunto que talvez agora, na verdade, eu tô acreditando muito que vai entrar na cabeça do Cris, viu? Tá na hora. Hoje a gente tá aqui com a Alexandra Souza, ela é nutricionista, vai dar muita dica pra gente. Muito além do que isso, acho que tá na hora da gente conversar, conscientizar muitas das pessoas que estão nos assistindo, falar sobre mercado, falar sobre planejamento, diferencial, enfim. Alexandra, é um prazer ter você aqui com a gente, te agradeço muito, viu? Prazer. Espero que a gente tenha um papo que seja bem produtivo aí. Vai ser muito leve, tenho certeza disso. E obrigado pela disponibilidade pra gente aí, viu? Desde já eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu acho muito importante, né, poder passar para o público, né, as minhas opiniões, as minhas experiências com relação à nutrição, algo que eu amo muito fazer e eu agradeço muito a oportunidade. Enfim, vou me apresentar, eu sou a Alexandra Martins, né? Hoje eu tenho um consultório em parceria com a The Cross Station, que fica ali no bairro Santo Inês. Já tenho 10 anos de experiência dentro da área de atendimento nutricional. Eu atendo tanto na área clínica como também na área esportiva. É algo que eu tenho, né, gostado muito de realizar com o público e eu acredito que eu vou conseguir ajudar muitas pessoas aí que têm algumas dúvidas, né, com relação à nutrição. Não tenho dúvida disso, né? Tem muita universitária precisando entender o mercado, né? Porque quando você está formado e vive mercado e vai adquirindo uma experiência, tem certeza que a cabeça que você sai da faculdade ali hoje é totalmente diferente daquilo ali, de aplicabilidade, de metodologia, de tudo, né? Eu acho que tudo acaba fazendo diferença para vocês. Não, exatamente. A gente sai da faculdade com um conteúdo bem assim pequeno, se a gente for olhar em questão de experiência que a gente ganha quando a gente sai da faculdade. Né? Ah, legal! Porque ali a gente vai ganhando a experiência com vários estudos, né, dentro da área, mas também com as experiências que a gente tem dentro do consultório através dos nossos pacientes também. E aí eu sempre falo com, hoje, né, o aluno de nutrição, que é um desafio, né, poder fazer a nutrição acontecer. Só que assim, eu sempre também relato que quem realmente gosta de ser nutricionista, exatamente é o que vai conseguir ter sucesso. Sim. Porque é uma profissão muito bonita, né? Mas também tem que gostar muito para poder conseguir, né, criar-se um vínculo, né, com o público, criar-se uma agenda, que eu sempre falo, não é fácil criar uma agenda de paciente, mercado, tem né, que ter mercado. A gente tem muitos desafios, né, com relação ao mercado também. E aí tem que ter muito pulso firme também. Ou seja, tem que gostar bastante. Eu sempre quis ser nutricionista e ser nutricionista de consultório. Então, assim, era como um objetivo, né, que eu tive, e aí eu busquei cada dia mais aperfeiçoar, busquei também conseguir, né, crescer dentro dessa questão de consultório, de nutrição esportiva. Então, assim, hoje eu vejo que tá indo bem, mas eu quero ainda mais expandir, porque eu sei que ainda tem muito o que aprender, o que eu conquistar também. Principalmente pensando em corpo, né? Eu imagino que quando a gente pensa na saúde da corporal, sim, todo dia aparece uma coisa diferente. Todo dia tem novidade, né? Você posicionou uma coisa e eu fiquei com uma curiosidade, sabe? Qual é a diferença entre o nutricionista de consultório, você falou um termo, eu confesso que eu esqueci. Nutricionista clínica. E a nutrição esportiva. Quando que elas se cruzam? Qual que é essa diferença? Porque assim... O que é mais legal também de trabalhar? Eu acho que é legal, né, Cris? Na verdade, a nutrição ela tem várias áreas que a gente pode explorar. E aí vai de cada profissional analisar qual que se encaixa melhor com ele, né? Eu, assim, quando eu comecei a atender em parcerias com a academia, exatamente porque eu já vi um público ali que eu conseguiria captar, né? Porque se eu faço parceria com uma academia, eu vou conseguir cliente ali. Aí eu faço com outra academia, aí eu vou conseguir ter mais cliente na minha agenda de atendimento. Então, foi um artifício que eu tive, né? Para me poder começar a criar minha agenda. Em parceria com a academia,
academia também é um Isso. atalho pro nutricionista, né? Porque Exatamente. ele vai pegar pessoas que têm a mentalidade de querer melhorar. Isso. É diferente de pegar uma já pessoa já tem um como trabalho eu, no que não corpo. quer ir numa academia. Pessoa que, se Você precisar, já não foi faz. na academia, Cris? Não, já paguei o grupom. E lá já era. Comprei um ano, eu paguei um ano de academia. Mas Eu foi achei umas que 2 funcionava também. Eu paguei Smart Fit um ano, eu achei que Eu ela paguei um ano. funcionava. Tava pagando. Ó, olha pra você ver. Então, vai assim, ser bom aqui. Porque assim, tem essa questão. A gente estava conversando antes sobre o resultado. Eu, na minha profissão, com marketing, eu coloco na ferramenta, coloco ali naquela ferramenta para rodar e mostro o resultado para o cliente. Você não, você depende de uma outra pessoa. Você Sim, depende que aquela sim. pessoa tenha disciplina. Verdade. Depende de tudo isso. Então, para o nutricionista é um desafio maior ainda. Você tem que praticamente adotar uma pessoa, né? Você vai Isso. cuidar dela ali e ficar insistindo com ela. Não, com certeza. Aí, no seu caso de nutricionista, é isso aí também. Tem que insistir com você. Caso. É. Tem que insistir com a pessoa. Então, pra você mostrar um resultado, pra mim é fácil. Eu coloco lá no Facebook Ads lá um anúncio, rodou, te apresenta o resultado e foi aquilo ali. Sim. Ela não, pra ela tem que apresentar a pessoa. Aí eu vou chegar, aí você apresenta aquela pessoa como resultado, aí, por exemplo, trabalhou um ano, uma dieta com ele ali, ele conseguiu o resultado. Só que ele no outro ano ele já desistiu de mexer, e você vai mostrar ele de novo. Eu fiz pra aquela pessoa do Instagram tal. Aí tá desse E ele tá desse tamanho. Falei, então, acho que não deu certo. Não, Então você depende disso, depende de outra pessoa. Você não depende- Exatamente. depende O da meu mentalidade trabalho, do eu cliente. dependo muito do resultado da pessoa. Então, assim, o que que eu vi? Eu vi que nas academias eu conseguiria criar esse vínculo, né? De ter uma agenda. Onde hoje eu falo assim, que eu agradeço muito a Deus por cada parceiro que me colocou, né? Na minha frente para me ajudar com relação a isso. Sem as parcerias, eu acredito que eu não teria hoje um histórico de 10 anos de atendimento, porque todas as academias que eu bati na porta sempre me contribuiu com relação a isso. Então, assim, aí comecei a atender nas academias e o público que vinha era pessoas que queriam, né, ganhar massa muscular, perder peso. E só que eu percebi que, além de ser um público que queria esse objetivo, mas tinha muitas pessoas que já tinham uma comorbidade, né, uma doença em si. E aí eu vi a necessidade de aprimorar em nutrição clínica, porque eu pegava pessoas com diabetes, eu pegava pessoas com pressão alta. Então eu me aprimorei em nutrição clínica e depois também, por ser um público, né, na área que queria, né, sempre perguntava, você é esportiva? E aí eu falei assim, não, peraí, eu vou ter que me especializar em esportiva também, então bora lá. Aí eu fiz a nutrição esportiva. Aí hoje eu atuo tanto com a área clínica como também na área esportiva. Na área clínica a gente vai trabalhar com pacientes de várias questões individuais, né? Eu pego paciente que tem diabetes, pressão alta, tem algum problema renal. Também eu atendo a adolescente, né? Que está com sobrepeso, com obesidade. Sou eu. Adolescente já passou. Adolescente já passou. E também atendo também idosos, né? Que tem a parte também do idoso, que é muito importante, né? A nutrição para esse idoso. Então, assim, a área clínica vai envolver todo esse panorama de clientela aí para poder eu conseguir ajudar a promoção da saúde. E a área esportiva já é mais aquele lado ali, né, que eu tive que fazer exatamente pelas perguntas, né, que mesmo uma pessoa que está ali na academia, por mais que ela não é um esportista, né, não faz um esporte em si, ele quer ter um atendimento com uma nutricionista esportiva. Então, eu fiz para poder atender a esse requisito. Ali eu vou trabalhar mais com pessoas de academia, mas também que às vezes faz uma natação, que faz um futebol, que também é um esportista, né, de alguma modalidade. Sim. Aí eu consigo fazer essa junção dos dois. Eu tava vendo, inclusive a gente teve um outro episódio conversando com algumas pessoas dessa área. E fui pesquisar um pouquinho, assim, a alimentação, ela é muito mais importante do que o próprio exercício em si, né? Ela que vai ditar a regra. E como eu acho que, assim, a rotina do jovem, de quem quando sai da faculdade, quando tá no mercado ali, acaba que se perde muito com isso se você não tem uma designação pra focar naquilo, sabe? Sim. Você vai entender e vai saber que aquilo ali vai fazer diferença pra você. A hora que você para e fala, pô, isso daqui muda a minha vida, eu preciso começar a mudar. Eu, particularmente, fui ter esse tino agora, depois de velho já, né? É depois de velho que a gente acorda. Acorda. Tem necessidade, né? Igual eu falei com ela, quando depois dos 30 veio as dores. Vem as dores, Aí você exatamente. começa a sentir as dores. Agora, Pois eu luto jiu-jitsu hoje por hobby, totalmente hobby.
Mas uma vez, eu tava voltando ao treino, a hora que eu cheguei no treino, que eu dei, tipo assim, 5 minutos de treino ali, eu falei, tô morrendo? Eu falei, cara... E é uma realidade minha, talvez por uma vida insalubre que o Cris tem, não eu. Sim. Mas eu fui entender que a minha parte de alimentação, ela ajuda não só na rotina ali, pensando no corpo, mas me ajuda a ter uma vida melhor, sabe? Eu sempre falo assim que a alimentação, ela realmente, né, até estudos relatam muito que 80% é alimentação, 20% Essa era a é atividade porcentagem, física. verdade. Isso. Mas o que acontece? A alimentação, ela tem que vir em primeiro lugar, exatamente por quê? Porque, assim, tá até na base da pirâmide, né, a alimentação é a base, né? A alimentação saudável tem que ser a base. Porque eu vejo muitas pessoas, assim, inclusive na academia, falando, eu malho para comer, né? Só que, assim, se a pessoa não mudar os hábitos alimentares, né, melhorar a qualidade da alimentação, né, com uma alimentação mais saudável, o aporte calórico que vai consumir ali não vai ser, não vai ser benéfico com relação ao gasto calórico que o exercício dá. Porque, por exemplo, vamos pensar aí onde a área que eu atuo muito no CrossFit. Dependendo da intensidade do exercício ali, a pessoa perde 600, 700 calorias. Num treino? Num treino, assim, bem intenso, né? Estou falando de um treino de intensidade alta. Aí ela perde ali em torno de 600 a 700 calorias. Aí depois ela vai lá, passa um pouquinho, vai no McDonald's, come aquela porção imensa, né? De Big Mac. 2 Big Mac com a batata frita aumentada. Então, assim, o aporte calórico daquela refeição, além de não ter qualidade, vai ser muito maior do que o gasto do exercício. Então, é uma conta, né? Que a gente tem que saber que é uma conta que o corpo ele vai sentir. Então, tem que saber aliar muito a alimentação com a atividade física, né? A atividade física ela é super importante, ela é saúde, ela é vida, porém, assim, não pode ter o pensamento de que eu malho para comer, né? Você tem que malhar para ter saúde, né? E comer também para manter saúde. Olha as perguntas de gordo, velho. Calma. Mas, Alexandre, o dia do lixo ali, às vezes você tá seguindo uma dieta. Isso é pra quem tá na rotina diária ali. Vou tomar uma cerveja e aí vai comer um negocinho e tal. Natal semanal ali pra galera. E isso acaba impactando, obviamente, mas é comum. O que você fala pra galera ali que você atende pra, tipo assim, meio que virar a chavinha? Assim? Nossa, é uma pergunta muito boa que, graças a Deus, você não esqueceu de perguntar. Eu tenho vários questionamentos pra fazer. Uma pergunta, inclusive, que eu ouço muito dentro do meu consultório. Ô Nutri, eu posso fazer o dia do lixo? Aí eu explico muito com relação a isso. O dia do lixo não existe, né? No meu consentimento não existe. Por quê? Porque a pessoa precisa de procurar, né, o nutricionista com o intuito de melhorar a saúde, né, de dar uma qualidade de vida, né, com relação à alimentação, o benefício que a alimentação vai dar. Então, assim, quando a gente fala dia de lixo, o que se entende? Que é um dia inteiro comendo coisas que não são saudáveis. Aí vamos pegar um paciente que está com o objetivo de perder 20 quilos, vamos dar um exemplo. Aí esse paciente, ele vai ter o dia de lixo aí em torno de sexta, sábado, dependendo, né? Se ele fizer o dia do lixo sendo o dia todo, ele perde muito com relação ao seu objetivo. Então, o que eu falo hoje para o paciente meu de consultório? Olha, você pode, né, se liberar a ter uma refeição diferente, né? É uma refeição extra diferente do que está no protocolo um dia ou outro durante o seu protocolo. Por exemplo, se são 7 dias da semana, escolhe um dia que você achar melhor para você poder tirar uma refeição e colocar como extra. Vamos dar um exemplo. A pessoa escolhe, eu vou escolher o lanche da tarde de fazer uma refeição extra. Aí vai ali, toma um açaí, né? Aquele açaí um pouco mais, né? Do jeito que ele gosta. Nutella. Porém, não vai encher muito, né? Aquelas coisas. Porém, assim, não vai
ser o dia todo, né? O café da manhã dele vai ser dentro do protocolo, o almoço, aí à tarde vai lá, toma o açaí do jeito que gosta. E o jantar também vai ser de acordo com o protocolo. É uma pessoa que tem conscientização que não precisou de mudar o dia todo de alimentação e colocar tudo ruim, né? Pode. Que alívio, velho. Mas assim, Que alívio. você citou o café da manhã. E aquele pão, que todo mundo fala do pão francês ali. Pô, é legal isso. Que é um vilão disso. Assim, eu sempre gostei muito do pão ali. Muito. Hoje, o padeiro da região que eu moro ali não tá colaborando muito, então eu tô começando a não gostar mais de pão, mas não é por causa de mudança de mentalidade, é por causa do padeiro mesmo. Mas assim, ele tem que ser cortado? Na verdade, o que eu sempre menciono, na alimentação a gente tem que evitar muito a questão da restrição. A restrição a gente faz com aquele paciente que realmente ele tem alguma deficiência de algumas enzimas, né? Por exemplo, um paciente que tem intolerância ao glúten, um paciente que tem uma doença celíaca, e a gente faz a restrição de algum tipo de alimento. Mas assim, para um paciente saudável que não tem restrição, o melhor é não restringir muito, né? Porque o nosso cérebro, ele entende que é uma restrição e para ele é um sistema, assim, desafiador restringir. O pão francês, quem sou eu para tirar de uma pessoa que ama, né? O pão francês, ele é uma cultura nossa, né? Uma cultura brasileira, e assim, a gente pode comer, porém assim, eu sempre falo com o paciente, tenha equilíbrio, né? No que você vai comer. Se pode comer de tudo, mas precisa de equilíbrio, porque o segredo da nutrição é equilibrar. Né? E dependendo do objetivo da pessoa, se ela comer um pão francês, não vai atrapalhar. Só que assim, a gente tem a questão também da digestão de cada carboidrato. Por exemplo, se a gente pensa em consumir o pão francês, pode consumir. Porém, eu sempre alerto o seguinte: vamos colocar uma proteína nesse pão francês para poder melhorar a digestão do carboidrato, para poder ficar melhor, né? Ficar mais saudável. Aí a pessoa pode colocar um queijo branco, pode colocar ovos mexidos, que o ovo é excelente, né? Fonte de nutriente. Gente, ovo é vida, tá? Eu já logo falando. Quem não gosta de ovo, bora passar a gostar. Então, no caso, ovos mexidos no pão, porque aí vai melhorar, né, o índice glicêmico do alimento. E aí a pessoa vai poder comer o pão francês. Entendeu? Agora, em vez de comer 7, você pode comer 4 com ovo. Quem me dera. Ele não entendeu a questão do equilíbrio. Mas tem detalhe, você passa um requeijãozinho também. Aí você entrou numa parte que eu ia te perguntar também. O nutricionista, ele cuida do corpo e tudo, mas ele tem primeiro cuidar da mente da pessoa, né? Tem treinamento para isso dentro do curso? Foi um grande desafio também para mim como profissional, quando eu comecei a atender, fazer o atendimento em consultório, foi isso, né? Porque assim, muitas vezes eu montava assim, o protocolo do paciente, só que assim, eu via que ele não conseguia fazer, não era porque ele não queria. E tem muito que mente, né, que tá fazendo, né? Tem a questão exatamente, tem a questão de ficar com vergonha até, né, de falar que não fez. Então, assim, eu comecei a entender muito isso, né? E aí a gente começa a ter que estudar mais sobre a questão da psicologia, né? O comer compulsivo, para poder entender melhor essa questão da mentalidade do paciente referente à alimentação. E hoje eu vejo muito a questão principalmente na perda de peso, essa questão de querer perder peso muito rápido, que é o que vai atrapalhar a questão psicológica do paciente, né? A pessoa tem que entender que a perda de peso, ela se faz com mudança de hábito. E a mudança de hábito, ela tem que ser diária. Porque, assim, quando a pessoa quer perder peso de uma vez, ela vai mexer com o psicológico dela, porque envolve hormônios, envolve várias questões que atrapalham o objetivo de perda de peso. Então, tem que ser uma coisa bem elaborada, bem equilibrada para dar certo. Você tinha falado da questão do protocolo. Explica um pouco mais pra gente, porque, assim, eu confesso que eu não entendo muito da área, né? Apesar de ser fisiculturista, mas eu não entendo esse protocolo muito, que você criou, igual você estava me falando antes, que aqui em Belo Horizonte, você que criou esse protocolo, você que desenvolve. Sim. Como que ele funciona e como que ele
como que é aplicado, né? Na verdade, o que acontece? Eu montei recentemente um protocolo específico para me poder, com o objetivo de promover saúde e também ajudar o paciente a alcançar o objetivo. E esse protocolo ele foi montado através das minhas experiências que eu tive durante esses 10 anos de atendimento nutricional. Chama o protocolo Saúde em Ação, exatamente que assim, eu gostei muito desse tema, exatamente porque assim, eu tanjo um atendimento para promover saúde, não somente para perder peso. Eu quero que a pessoa sim perca peso se ela tiver, né, com sobrepeso, com obesidade, quer um corpo bacana, do jeito que ela se sente bem. Porém, assim, em primeiro lugar, a gente tem que pensar na saúde, porque é a saúde que está ali dentro, né, do contexto de importância, né? Porque a estética, ela vai vir em segundo plano, né? É bacana ter um corpo perfeito. Também, é consequência positiva de você ganhar saúde. Então, o protocolo Saúde em Ação, ele vem com esse objetivo de promoção de saúde e também de instigar a pessoa a chegar ao objetivo dela, a conseguir o objetivo. Por quê? O que eu via muito dentro do consultório? A pessoa ia, né, na primeira consulta e queria já resultado, em uma consulta só. Aí eu falava assim, peraí, mas como assim? Você quer perder 20 quilos em uma consulta? Gente, é muito importante que o paciente entenda que pode ser o melhor profissional de nutrição do mundo. Ele não vai conseguir te dar um resultado em uma consulta só. Né? É o que acontece muito em consultório. O profissional, para ele conseguir te ajudar, ele precisa de ter um vínculo com você muito mais do que uma consulta. Ele precisa de conhecer quais são as suas dificuldades, entender melhor o seu metabolismo, para que assim possa fazer tratativas e montar ferramentas para te ajudar. Se eu não conseguir fazer isso, né, se eu não captar informações que o paciente traz para mim dentro do consultório, eu não consigo ajudar ele. Porque, assim, se eu for aplicar só a teoria de nutrição que a gente aprende, né, durante nossos estudos, é muito complexo. Porque, assim, a gente está mexendo com o metabolismo e cada pessoa é individual, né? A gente tem que entender isso. Então, assim, o protocolo veio para isso. Então, hoje o paciente entra dentro do meu consultório, a primeira coisa que eu instigo ele é montar um objetivo para ele. Qual que é o seu objetivo? Aí a gente vai conversando e aí eu vou entendendo qual que é o objetivo dele. Alguns querem só emagrecer, né? Aí eu vou, mas peraí, esse é seu objetivo? Não vou entender. Falar disso. Isso. Aí eu começo a instigar. Quantos quilos que você pretende perder, né, para você que você vai ficar satisfeito com relação à sua estética, o que você vai sentir melhor, porque assim, é uma coisa que a gente tem que entender, que o peso é a gente que tem que falar pra gente mesmo, né? O peso é a gente que tem que escolher pra gente. Não é a mídia, não é o seu colega do lado. Você tem que sentir bem com o seu peso. Esse protocolo seu fica mais humanizado, esse tratamento. Fica mais humanizado, exatamente. E aí, esse paciente já entende que o objetivo dele é perder peso e quantos quilos que ele vai perder. Vamos pensar um paciente que quer perder 20 quilos. Então, nós traçamos ali a primeira parte do protocolo. Nós criamos o objetivo dele, né? E através do objetivo dele, eu vou montar todo o protocolo. E aí eu vou explicar para esse paciente como que vai ser passo a passo. Depois vem a orientação, né, dentro do protocolo. O que é a orientação? Eu sempre falo com o paciente, você precisa de ajuda, né? Você precisa ser orientado para que isso dê certo. Não adianta você querer perder 20 quilos e você não ter um tutor, né? Uma pessoa para te ajudar ali. E aí é onde entra eu, como profissional que entendo do assunto, para ajudar essa pessoa. Aí ele vai receber orientação através, né, das dificuldades, né? Durante todo o protocolo. Tudo que eu conseguir captar, eu vou conseguir orientar, que é a mesma coisa. Se eu quiser construir uma casa, eu não vou conseguir eu construir. Eu vou precisar de um engenheiro, de um arquiteto, para poder me dar o suporte com relação a isso. É a mesma coisa a alimentação. As pessoas precisam entender que ela precisa de um profissional capacitado para poder ajudar. E aí, ele vai ter essa orientação específica, né, para poder conseguir ter essa ajuda. E aí depois vem a parte do processo. A parte do processo é muito interessante, que sempre eu falo, a pessoa entra dentro do consultório querendo perder 20 quilos e
acha de um dia para o outro vai perder. Não. A pessoa precisa de obedecer o processo, precisa de seguir um processo, entender o processo, que vai levar... Não tem uma fórmula mágica, igual Não é uma fórmula mágica. Você entra no Google ali, aparece emagreça dormindo. Isso, não é uma forma... Isso aí, vão emagrecer com a dieta do ovo. Não existe isso, a dieta da lua. Então, assim, não existe, né? A pessoa precisa entender que o emagrecimento, ele é um processo. E a gente precisa de respeitar o processo. A partir do momento que o paciente entende que é um processo e precisa ser respeitado, ele consegue emagrecer com qualidade e melhorar a condição de vida. E aí, dentro desse processo, ele vai ali ter um protocolo divididos, né? Cada consulta, ele vai mudar de protocolo, né? Através dos resultados que ele vai tendo, né? Então, vamos pensar esse paciente de 20 quilos, que quer perder 20 quilos. Ele vai ter ali em torno de 5 consultas comigo. E cada consulta, ele vai participar do processo e vai mudar o protocolo alimentar, né? Que eu falo, de acordo com a quantidade de peso que ele vai perdendo, porque o organismo, ele entende, né, tudo o que está acontecendo ali. Então, ele precisa de modificar o protocolo, que é essa parte do processo. Depois vem a parte da manutenção, porque as pessoas pensam que, vou perder 20 quilos, então vou continuar com esse protocolo de perda, né? E aí fica ali naquele protocolo de perda. Não, gente, precisa de mudar o protocolo, né? Para manter... Chegou no objetivo, você chegou ali no objetivo, você precisa mudar esse protocolo para manter o peso perdido. Porque senão, você vai ficar sempre naquele protocolo que vai começar a ficar desfasado e aí pronto, danou tudo, o organismo vai sentir. E aí eu monto um protocolo para ele manter aquele peso que ele perdeu, para que o organismo possa se acostumar e aí é onde que é a parte mais feliz minha. É onde eu consigo ter resultado com o paciente, consigo entregar a ele, né, o objetivo que ele buscou. E aí eu consigo também dar alta para esse paciente, que é a parte mais satisfatória que eu tenho como nutricionista, dar alta para um paciente. E ele volta É o objetivo alcançado, né, Alexandre? E essa transição que tem, por exemplo, chegou no objetivo de perder o peso, aí vai mudar essa chave de novo para se manter ali. Ela tem um impacto muito grande, é tranquilo de se fazer? Depende da mentalidade da pessoa? Exatamente. Eu falo assim que quando se trata de perda de peso, ganho de massa muscular, não é algo fácil. É difícil. Se eu falar assim, é fácil perder peso, eu vou estar mentindo como profissional. É difícil, é desafiador. Só que é possível, né? Só que, assim, o que eu acho interessante do protocolo, né, é exatamente por quê? Porque ele te dá a oportunidade de você mudar hábitos, né, ao decorrer do protocolo. Ele te dá a oportunidade de você começar a perceber onde estão os seus erros com relação à alimentação. Legal. Isso é bacana. Ou seja, a pessoa aprende a se alimentar melhor. Porque, assim, uma consulta, a pessoa não vai ter todo esse entendimento. É impossível ela captar tanta informação e é impossível o profissional também conseguir passar todas as informações. Como funciona hoje na questão de mercado mesmo, sabe, Alexandre? Você tem uma perspectiva, você falou no objetivo aí calculado, dos 20 quilos, pensando em 5, assim. Existe uma padronização desse protocolo? Então, num caso hipotético, assim, de um cara que tem uns 150 mil quilos, tipo eu, tipo assim, uma pessoa normal que tenha tipo, 105 quilos, para cair o peso ali, para perder 10 quilos, para perder 20 quilos, normalmente são 5 consultas, ou essa individualidade acaba pesando um pouquinho também, assim? Cada pessoa vai ter uma individualidade de protocolo, porque vai demandar muito a questão psicológica da pessoa, que isso afeta muito, né? Vai demandar muita questão também de objetivo, né? De quantos pesos que ela quer perder. Sim. E assim, eu sempre instigo que o paciente entenda que a perda rápida de peso não é satisfatória para o organismo. Isso é muito importante dele entender, né? Ele vai conseguir perder peso,
mas tem que obedecer à individualidade dele. Então, assim, vai ter paciente que quer perder 20, vai ter paciente que quer perder 10. Então, vamos pensar nesse paciente como exemplo, que quer perder 20 quilos. Aí, ali, a gente coloca umas 5 consultas pra gente fechar o protocolo. Entendi. Que aí fica bacana, fica bem aceitável, né? E a cada consulta ali, a gente vai dar ali 40 dias de cada protocolo a ser Era a mudado. minha próxima pergunta. É porque, de fato, pra mim tá ficando muito nítido que é uma construção, né? Construção. A obesidade em si Mas- também é uma coisa que é muito presente. Eu acho que é uma doença, primeira dúvida. Exatamente. Depois eu falo merda, na né, verdade, bicho? assim, a obesidade, ela é considerada hoje pela Organização Mundial de Saúde uma pandemia. Por quê? Porque se alastrou, né? No Brasil, no mundo, e ela está cada dia mais presente e cada dia mais se aumentando. Hoje, 50% da população brasileira, ela está com sobrepeso, 19% está com obesidade. Isso é um número muito alto, porque aumentou em pequenos anos, né? Em poucos anos. Então, assim, é um alerta para a população muito, porque a obesidade, além dela ser uma doença, ela traz outras doenças. Ela traz consigo diabetes, pressão alta, problemas cardíacos. Então, a gente precisa de entender que algo que a gente precisa de dar mais atenção, né? Nós, profissionais, entendemos isso, mas a gente precisa que o paciente entenda essa questão. Porque eu penso muito assim, eu preciso de promover saúde, porque, assim, daqui há 40 anos, eu quero poder ser uma idosa, né, bem, né? Eu quero poder conseguir levantar da cama sozinha, eu quero poder calçar meus sapatos sozinha, eu não quero depender do outro. Então, assim, hoje, né, principalmente para a parte dos adolescentes, que tem uma dificuldade maior na questão de melhorar os hábitos alimentares, é já começar a pensar dessa forma, né? Porque a expectativa de vida, gente, hoje é de 80 anos, olha, é muito tempo. Né? A expectativa de vida, a gente pode entender que ela é muito. Então, assim, será que as pessoas hoje querem ser um idoso de 65 anos, acamado, não podendo, né, exercer tantas Que acontece, né, atividades boas que a vida nos dá, né? De poder passear com o cachorro na praça. Então, assim, eu penso muito dessa forma. Se você parar pra pensar, a pessoa hoje aposenta com 65. Sim. Até- Já é um tempo de vida Já útil que você tem depois muito pouco. Justamente. Até a questão da obesidade. Cara, eu tô tomando um aqui, tapa na cara aqui até a hoje. questão da obesidade é interessante a gente entrar num assunto, talvez vai entrar numa parte mais polêmica da coisa, mas é porque tem. Até. Acho que De foi ontem obesidade que eu eu vi- entendo, velho. Até que ontem eu vi isso. Uma influenciadora, ela processou, não sei se é uma nutricionista ou uma enfermeira. Uma enfermeira, eu Uma vi. enfermeira, não sei, Eu vi. ela processou porque ela criticou que ela usa as redes sociais, essa influenciadora, para exaltar a obesidade. Ela fala que você tem que ser feliz com o seu corpo. É uma mulher que não sei quantos quilos que tem, mas tem bastante. A Thaís Carla. Isso. sabe? Sei, conheço. Aí teve essa polêmica recente. E tem essa filosofia que as pessoas adotam aí, que a mulher tem que ser feliz com o seu corpo, o homem tem que ser feliz com o corpo que tem, Sim, não sei o quê, se ele é obeso ou não. Mas alertar que é uma doença, né? Exatamente. Porque ser feliz com o seu corpo é uma coisa. Eu sou Agora, muito ser doente é outra coisa. da particularidade de respeitar a opinião de cada um, porque cada um pode falar o que quer e assim vai. Cada um tem sua opinião com relação a determinado assunto. Só que assim, nós profissionais precisamos e devemos alertar que a obesidade é uma doença e que independentemente, né, do jeito que cada um se relaciona com ela, querendo ou não, se aquela obesidade ficar mantida, né, ali na saúde, na vida da pessoa, automaticamente vai afetar a saúde. Não Então, entra na assim, questão de estética dela, não não é é questão que ela é bonita ou estética. feia, é questão da Exatamente. Saúde, né? da saúde. Então, se você tá ficando obeso e tá prejudicando a sua saúde, E é muito importante também, quando a gente fala de obesidade, entender o porquê que a obesidade está só aumentando, né? Mesmo com tantas academias abrindo, né? Com tantas atividades físicas hoje, mais, né? Acessíveis, né? Financeiramente, exatamente. Hoje a gente tem também as prefeituras colocando, né? A academia da cidade em vários locais ali, oferecendo exatamente promoção à saúde dos brasileiros, mas mesmo assim a obesidade está crescendo. É exatamente por causa da questão dos hábitos alimentares. Então, a pessoa que quer emagrecer hoje, ela precisa de entender que ela tem que mudar o hábito alimentar dela. Porque, infelizmente, hoje a gente está numa evolução constantemente, né, industrial, só aumentando.
a gente está numa evolução, né, de fast food, e aí a gente precisa de saber fazer as escolhas. Se colocaram várias academias, agora as prefeituras colocam tudo ali, mas colocou o iFood aí para entregar em casa. Aí colocou o iFood, né? Não que eu tô falando, obviamente, que a pessoa tem que parar de comer fast food. Não é isso. Só que assim, o que eu vejo hoje como profissional é que as pessoas estão deixando a industrialização dominar a alimentação. Quando a gente pega uma alimentação industrializada, o que a gente tem ali? Um aporte de caloria, né? Gordura saturada, muito sódio. E pesado, aí é né, muito Alexandre? pesado. Pesado, O nosso corpo, ele não está acostumado, né? A nossa genética não está acostumada com o estilo de vida que está nos propondo hoje, que é uma industrialização cada vez mais com alimentos com alto teor de calorias e com nutrientes, né? Com baixos nutrientes. Sim. E o nosso corpo não é preparado. Então, só coisa ruim que tem dentro. O ser humano ficou mais acomodado, mais preguiçoso. E até Totalmente, mesmo a questão do sedentarismo. Hoje, as pessoas são mais sedentárias. Alexandre, mas como assim com esse tanto de academia? São mais sedentárias. Por quê? Se você vai num shopping, você vai pela escada rolante. Você não anda praticamente, quase. Você vai, às vezes as pessoas vão numa padaria para comprar pão, ela vai com carro. Então, assim, ficou muito fácil, né, ter um carro, ficou muito fácil visitar-se um shopping, elevador, né? Antigamente não tinha. Então, assim, o nosso organismo, ele não está preparado para tantas tecnologias com relação a diminuir, né, o gasto calórico e aumentar o aporte de caloria, né? Ou seja, hoje nós temos uma tecnologia que é boa para a gente, nesse quesito, né, de ser mais ágil, mais rápido. Porém, assim, nós estamos gastando menos energia e automaticamente estamos ingerindo mais calorias, que é o que traz a alimentação industrializada. Então, por isso que eu falo hoje com o meu paciente, por isso que a obesidade, ela tá só aumentando. Então, quem tem que melhorar isso, contribuir para melhorar, é a mente das pessoas, né? Entender que é mudança de hábito, que aí vai dar certo. Eu tenho uma coisa que inclusive vai gerar um corte absurdo isso aqui. Nossa senhora. Você quer perguntar? Eu tenho certeza que você quer falar a mesma coisa, velho. Coca Zero. Pode ou não pode? Não, antes dele falar disso, é só uma coisa. É porque ele compra um salgado gorduroso e vira pra mim e me traz uma Pepsi. Uma Coca Não, Zero. mas calma, era o que tinha, viu? Isso aí era o que tinha, era o que tinha. Vai falar onde que comprou. Mas dentro disso. Isso aí assim, é muito comum de perguntar no consultório, né? Vamos pensar na Coca Zero. O que a indústria fez? Ela retirou o açúcar da Coca-Cola. Então, vamos pensar numa pessoa que está querendo, uma pessoa que toma refrigerante, está querendo diminuir o consumo, né, diminuir a questão calórica. Então, é melhor uma Coca Zero do que uma Coca normal, porque a Coca normal ela vai ter açúcar e a Zero realmente vai retirar o açúcar. Então, assim, é melhor do que tomar uma Coca comum. Vai ser mais satisfatório com relação a nessa questão. Só que assim, tem que ter muito cuidado com relação a isso. Não exagerar também, porque por mais ela isenta de açúcar, mas ela tem outros componentes que também afetam a saúde. Então, assim, tem que ter cuidado, né? Porque vamos pensar uma pessoa que toma muita Coca-Cola, mesmo zero. Se for em excesso, isso, querendo ou não, um dia vai prejudicar. Tudo em excesso prejudica, né? Então, a cafeína, por exemplo, né, que tem na Coca-Cola, ela vai ser prejudicial se for em excesso. Tem gente que toma Coca-Cola todos os dias, todas as horas, e isso é negativo, né? Porque traz doenças, né? Por exemplo, osteoporose, né? Que é uma questão que, querendo ou não, lá na frente vai Reflete, ser né? Um problema, né? Então, assim, é equilíbrio, né? Eu sempre falo com o paciente, gosta de Coca-Cola? Toma, gente, mas precisa de tomar todos os dias? Não. Eu Coloca confesso, uma vez na semana, né? eu amo Coca-Cola. Eu bebo Coca-Cola assim, vou fazer qualquer coisa, tomo uma Coca. Mas tem gente que é pior do que eu também. Da hora que tiver, a gente vai tomando. Mas parei um pouco com isso. Mas a questão da Coca Zero foi nessa ideia de mudança de hábito. E algumas pessoas, principalmente a galera assim, que apesar
eu não ter nada, e um vínculo, tem muita galera, muito amigo ali que vive e respira o universo de academia, de musculação, fisiculturismo e tudo mais. E o pessoal sempre fala disso. Tipo assim, velho, a Coca não vai interferir em nada. Tipo, não é uma Coca Zero que vai te prejudicar. Exatamente. Mas eu entendi que também. Agora eu entendi. Exatamente. Quer dizer, é pelo açúcar. O problema é que o que tem dentro talvez reflete lá na frente, né? É usar com moderação. Tipo. É usar com moderação, porque a ideia de retirar o açúcar exatamente também para restringir aquela população que tem uma dificuldade na questão, né? Por exemplo, uma população diabética que não pode consumir o açúcar. Então, ajudou muito essa população. Mas, assim, hoje eu vejo, assim, muitas pessoas achando que eu vou comer uma porção de fritas com um tanto de carne, né? Cheio de gordura e vou tomar uma Coca Zero. Será que vai ajudar? E aquelas porção de fritas ali com um tanto de coisa? Então, assim, é questão de equilíbrio. É o que eu falo, o segredo da questão toda. Eu tô Guardou anotando isso aqui, peraí. Guardou essa? Pode, eu acho que em resumo é isso. A gente pode se permitir, desde que a gente tenha todo esse background ali de conseguir manter uma estrutura alimentar. E tem que ter o acompanhamento, né, do nutricionista. Sim, sem Aí, dúvida. um ponto que eu vou entrar, antes da gente entrar pro final, é essa questão do nutricionista e a tecnologia. Porque hoje, por exemplo, tem a concorrência que você tem, não é só com outro nutricionista. Você concorre... Antigamente você concorria com a mãe e com a avó, que falava das receitas, tudo ali que você tem que fazer para emagrecer, o chazinho, tem sempre um chá. Mas hoje a pessoa entra no Google e ela pesquisa uma dieta que um nutricionista, que ela nem sabe quem é direito, passou na internet. Esse nutricionista não conhece ela. Então, o aplicativo, você entra no aplicativo, você coloca a sua altura. Você paga R$30 por mês e passa. Você coloca a sua altura, tem uns que é gratuito. Coloca a altura, o peso, aí ele te manda uma receita e te manda um monte de atividade física que você não vai fazer. Eles colocam até lá os vídeos pra você fazer, mas você não vai. Por exemplo, a Adidas tem, a Nike tem um aplicativo disso. Isso. E assim, como é que concorre com isso? Porque por mais que tenha um profissional que possa ter sugerido aquilo ali no aplicativo, ele não conhece a pessoa, só pelos dados que ela colocou ali. Ele não conhece o psicológico da pessoa, né? Não, mas é isso que eu falo muito pro meu paciente, que é uma questão que ele precisa de entender que é aquilo que eu falei. A gente precisa de respeitar cada profissional, porque cada profissional tem sua área em específico, né? Por exemplo, eu respeito muito o profissional de educação física e eu sei que a participação dele com o meu paciente é de extrema importância para eu conseguir o objetivo ali do paciente. Eu sei que sem esse profissional, os resultados não vai ser o mesmo, se eu não, né, tiver o personal ali ajudando. Então, assim, eu respeito muito essa particularidade dele. Eu jamais vou pegar uma ficha técnica que ele monta para o meu paciente e mexer, porque não é do meu entendimento montar plano de atividade física. Eu não sei. A mesma coisa ele entende hoje, né, que o personal de educação física, ele não entende sobre dieta. Ele entende, sim, sobre alimentação saudável, porque isso todo profissional da área de saúde precisa de entender, né, porque a gente está promovendo saúde. Só que ele sabe que ele não consegue prescrever um planejamento alimentar. Mesma coisa, os aplicativos, ele vai dar uma base. É igual sempre eu falo, eu não atendo plano de saúde, por quê? Porque eu quero que o meu paciente tenha um atendimento completo comigo, né? Que eu consiga dar todas as orientações. Então, assim, aplicativo não consegue, né? Vai fazer uma base, algo padronizado. Padronizado é como se fosse algo que você, né, a pessoa vai imprimir, vai te dar ali, qualquer pessoa faz. É superficial, tipo, só que é superficial. E isso não dá resultado. O que vai dar resultado é o que eu falei, é o processo, né, que você vai ter com o profissional, né? E isso a pessoa isso consegue. Não tem como substituir. Não tem como substituir. Isso, assim, pode vir qualquer tecnologia, não vai substituir. Só que cabe também o paciente, entendeu? O seguinte, que a blogueira que está ali querendo falar de nutrição, ela não é formada para isso, ela não entende isso. Ela vai falar sobre o que ela vê nas mídias, né, no Google, que é super fácil, né, e de ali no Google falar. Só que ela não entende de metabolismo, ela não sabe sobre enzimas, nada em especialidades que um nutricionista ele sabe, a blogueira não vai saber. E uma outra coisa, o corpo da blogueira é diferente do que o da pessoa. Então, o que ela faz não vai ser
específico para aquela pessoa, porque assim, alimentação, metabolismo é individualizado, cada um tem um. Então, assim, eu não tenho medo e nem receio de concorrer com nenhuma rede social e com nenhuma outra pessoa que fala de nutrição, porque eu sei que, assim, eu faço o que eu amo fazer, o que eu gosto, e eu sei que eu sou boa nisso, porque é o que eu gosto de fazer. E eu sei que eu estudei para isso. Então, a pessoa tem que entender assim, se ela precisa de ajuda, se ela quer ajuda, ela precisa de procurar o profissional capacitado, né? Por exemplo, se eu precisar de alguma coisa relacionada a uma médica em específica, né? Vamos pensar em endocrinologista, eu vou no endocrinologista, né? Tem que saber separar. Cada profissional da área de saúde tem sua particularidade. Eu não intrometo na particularidade de um profissional da área da saúde e também eu respeito, né, cada redes sociais, cada blogueira que está ali. Porém, assim, cabe àquela pessoa que está buscando o resultado, querendo um resultado, entender que tem o profissional capacitado, que é o nutricionista. Porque ninguém sabe melhor de nutrição do que o nutricionista. Eu não falo só porque eu sou nutricionista, é porque cada profissional tem sua área a ser estudada. Um médico, por exemplo, ele sabe de nutrição, só que ele não estuda nutrição igual a um nutricionista, né? A fundo, ele vai estudar sobre a particularidade dele ali. Sim. E aí ele vai ser bom naquilo. A mesma coisa o nutricionista, ele vai ser bom naquilo que ele está estudando. Então, é muito importante entender isso. O único profissional hoje que consegue dar um suporte 100% é o nutricionista. Eu tô em choque, na verdade, aqui hoje, velho. Deu pra pegar no papo aqui, deu pra pegar bastante coisa da área que a gente não é de dentro ali, queria saber. Mas acho que também quem tá estudando já essa área, conseguiu pegar um pouco da sua experiência ali, né? Até pensando em mercado, sabe? Essa diferença, como é que você faz e o que você aplica hoje, talvez pode ser um reflexo muito legal lá na frente para alguém. Hoje, assim, quem estuda nutrição, primeiro tem que entender que não é uma jornada fácil, né? Precisa ter muito pulso firme, né? Exatamente porque isso que a gente mencionou, porque hoje a gente tem as redes sociais. Eu até falei, assim, que eu cheguei para você, que, assim, eu tenho 10 anos de profissão, só que eu conheci Instagram foi na pandemia, porque assim... Meu primeiro contato com você foi no Instagram, durante a pandemia. E assim, a pandemia foi assim, momentos muito ruins para todos nós, mas assim, foi onde eu tive mais tempo de poder pensar exatamente no que eu poderia melhorar na questão de captar cliente, né, paciente, através daquela questão ali de todo mundo em casa, tal. E aí eu comecei a dar mais atenção para as redes sociais. Tanto que hoje eu não tenho tanto público no Instagram, eu tenho uma agenda muito grande de paciente, mas eu não tenho tanto público no Instagram, porque eu comecei tem pouco tempo. Mas, assim, eu fui tentando me aperfeiçoar, né? Tipo, fazer alguns cursinhos ali, para me poder dar uma melhorada ali no Instagram e tal. Hoje eu tenho um entendimento melhor. Então, assim, o profissional hoje que sai da faculdade, quem está estudando nutrição, tem que entender que hoje precisa de ter um investimento com relação às redes sociais, ter que ter paciência, né, com relação a isso. Eu tive muitos desafios, né? Até mesmo para poder montar vídeos, né? Porque, assim, uma coisa é você estar ali dentro do consultório atendendo um paciente, você e ele. A outra coisa é você pegar a câmera, virar na sua cara e ter que ficar falando ali. Assim, por mais que você entenda o conteúdo ali na ponta da língua... Câmera intimida, né? Intimida, é desafiador. Então, assim, são coisas assim que a gente precisa de realmente passar por cima e entender que é um aprendizado, que a gente tem que receber como aprendizado, que a gente está aqui nesse mundo exatamente para aprender e a gente só aprende com as dificuldades. Eu sou assim, uma coisa eu aprendi na minha vida. As minhas dificuldades sempre me fez crescer. Então, assim, durante a pandemia, hoje eu entendi, eu valorizo muito essa questão do marketing, né? Que é uma coisa que eu não saí da faculdade. Nossa, eu não saí da faculdade com esse entendimento. Hoje eu entendo que o marketing ele é muito importante na vida de um profissional. Eu acho que é uma disciplina que tem que ter em todas as aulas que... Exatamente. De todos os cursos, velho. Escolheu ali, tem que ter marketing. O profissional sai dali sem saber se vender. Exatamente.
E aí, assim, eu apanhei bastante para entender isso, né? E aí, e hoje, o profissional tem que sair já com esse entendimento que precisa de ter esse investimento no marketing para que consiga, né? Porque, assim, todo mundo tá ali querendo ganhar o seu. O tempo inteiro, o tempo não tem todo. como. E a rede social, gaguejei, você viu? Mas a rede social acaba pedindo um pouco disso, sabe? Essa profissionalização ali. Tudo gira em torno da rede social hoje em dia, Sim, né? tudo gira. Quando você não tem uma carreira já estipulada, já tá conhecida, como o seu caso, que há 10 anos o mercado mudou muito, mas você já se construiu. Isso. Hoje, se você não adaptar, bicho, quem tá Não entrando... adaptar. Aí fica mais complicado, né? Então tem que ter esse entendimento aí de conhecer, né, várias questões do marketing aí também. E... é isso, né, Cris? Foi um papo muito interessante. Cara, ô, Alexandre, eu vou te contar uma coisa bem pessoal, assim. Apesar de ter começado a mudar a cabeça, só deixar um comentário. Você falou sobre a questão de paciência. Pra você que tá na faculdade, vou explicar o que é paciência, né? Paciência. Mas assim, sem dúvida, foi um papo que pra mim faz muito sentido, sabe? Uma mudança de chavinha ali, entendendo que 30 anos é uma idade que começa a complicar as coisas, sabe? Então, e entender que ali você tem de vivência de mercado, conseguiu te fazer ter a notoriedade, o posicionamento de hoje. E o que você tem de diferencial, eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito produtivo para as pessoas que estão começando, já estão finalizando ali, para poder fazer essa encarada de mercado, sabe? Te agradecer demais você ter disponibilidade esse tempo. Não é fácil a agenda com a Alexandra, né, velho? Ela já é colunista no campus, tá, gente? No portal vai ter a coluna dela lá. Vamos continuar com aquela coluna, tá? Por favor. E assim, pra frente. Quero te pedir para deixar uma mensagem pro pessoal, não só os alunos, o pessoal que tem interesse ali de começar a cuidar da sua saúde. Deixe suas redes sociais, telefone de contato, o que ficar mais fácil, também, tá, gente? sem dúvida, né? Que senão fica difícil preparar o vídeo para poder anotar. Mas vai ter lá. Mas deixa pro pessoal aí como é que eles te acham, que uma mensagem final. Fica à vontade, aqui nós estamos para poder passar o tempo com você, é possível. Não, eu sempre vou falar o que eu falo com o meu paciente, né? Busque a nutrição exatamente para promover saúde, né? Para poder receber, né? O que mais de bom que a nutrição tem para nos dar, que é receber saúde. Que se você tem saúde, você tem tudo, né? Com saúde a gente consegue fazer o que a gente quiser, né? Agora, assim, se você não tem, você não consegue. Então, não só pensar só na estética, mas pensar o que através da nutrição você pode conseguir, né? Que é a saúde. E assim, para quem está começando agora na carreira de nutrição, tem que amar muito, né? Ser nutricionista. E eu falo assim que eu amo muito o que eu faço e acho que é por isso que eu tenho esse êxito, né? Cada dia levantar, poder querer cuidar de pessoas, para mim é muito importante. Eu olho para cada paciente meu com carinho, com dedicação a tudo que eu faço. Gosto de fazer as coisas bem individualizadas para cada paciente, porque assim, são pessoas que estão indo ali no consultório exatamente para poder expor, né, sua vida, expor suas dificuldades. E isso é muito bacana, receber esse paciente dessa forma carinhosa e bem ajeitosa também. A minha rede social é nutri.alexandra.souza. Eu tenho um consultório lá no Santo Inês, na rua Minduri, número 19. E aí, quem quiser me procurar lá, eu vou estar de braços abertos para receber vocês. Vou amar, né? Vamos lá fazer uma visita, né? Precisamos, inclusive, né? A gente vai deixar tudo salvo aqui também, no link da descrição aí. Vai ter um canal, aliás, no link não, né? Na verdade, na descrição do vídeo vai ter todos os métodos, os jeitos para poder achar a Alexandra. E assim, obrigado mais uma vez, assim, acaba conversando com profissionais que são fora da curva, que trazem experiências. Vamos fazer isso mais que vezes, fazem a diferença. Não, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, algo que eu amo falar, né, da minha profissão. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Em breve a gente vai ter outra conversa, se Deus quiser, né? Alexandra, até mais. Até mais. Obrigado, viu? Obrigado. Pessoal, mais um episódio no Campus, finalizando por aqui. Em breve tem mais novidades para vocês podem ter certeza disso.